Afinal, contra quem é a vingança de Deus? Será que é contra um homem? Será que é contra você? Aqui é Rodrigo Prado do Livros do Meio, e hoje nós vamos falar sobre esse tema. Quer aprender um pouco mais sobre isso? Quer viver em paz com Deus? Então continua comigo aí e vamos curtir esse vídeo juntos. Você vai ter séria dificuldade de se relacionar com Deus se você tem medo de Deus. É muito difícil você querer conviver com alguém que você tem medo, que você não tem segurança, que você não pode confiar. Sabe, muitas vezes a gente ouve uma pregação sobre Deus que fala de um Deus que a qualquer momento pode bater com um cacetete na sua cabeça. Sabe, e a qualquer momento Ele pode te dar uma rasteira, te jogar no chão e colocar uma enfermidade sobre você. Muitas vezes é dessa forma que a gente ouve falar de Deus, sabe? Essa é a pregação que muitas vezes está na televisão. Eu acredito que um dos piores lugares para você ouvir a verdade a respeito de Deus, infelizmente, é na televisão. Estamos lhe entregando o sabão do lavandeiro, o sabão ungido, consagrado. Uma bênção especial está nesse sabão. Porque lá está sendo pregado de um Deus totalmente deturpado. Eu não acredito que Deus é um Deus que quer que os seus filhos tenham medo. Muitos agora, eu tenho certeza, sabe, vão querer pegar uma metralhadora e dar uma metralhada aqui no vídeo, porque eu vou falar isso que eu vou falar. Mas eu acredito que a vingança de Deus não é contra o homem e muito menos contra o pecador. Não, você tem que entender qual é o propósito e coração de Deus. Você sabia que Deus entregou o único filho que ele tinha para morrer por nós, para morrer pelos pecadores? E agora eu quero que você lembre que isso aconteceu enquanto nós éramos inimigos de Deus. Você consegue imaginar isso? Alguém que tem um inimigo e essa pessoa entrega a vida do seu próprio filho para salvar o seu inimigo? Isso é muito estranho, não é? Pois esse é o amor de Deus. Essa é a profundidade desse amor abundante. Deus deu seu filho para morrer pelos seus inimigos. Deus quer nos salvar e não nos matar. Deus quer nos trazer vida e não morte. Deus quer nos trazer paz e não temor. Você precisa entender qual é o propósito de Deus na sua vida. Se você não entende o coração de Deus, você vai ter dificuldade de se relacionar com Ele. Isso é óbvio, sabe? Hoje eu quero falar sobre a vingança de Deus, porque eu já ouvi dizer muitas vezes que a vingança de Deus é contra um homem. E eu já ouvi histórias assim. Sabe, você que tá pecando, Deus vai se vingar contra você. E aí ele vai vir com os seus anjos, e ele vai vir com todo o seu poder e vai te pegar. É isso mesmo, quando Deus vir na sua direção, você tá perdido, porque Ele é poderoso e Ele vai se vingar contra a sua vida. Não é isso. Eu não acredito que a vingança de Deus é contra um homem. Mesmo porque eu não estou conjecturando, eu estou afirmando algo com base na Bíblia. A palavra de Deus diz, lá em Isaías, no capítulo 35, no versículo 4, a palavra de Deus diz assim: sejam fortes e não temam, porque o vosso Deus virá com grande vingança, virá para vos salvar. A vingança de Deus não é contra o homem para destruir o homem. A vingança de Deus é contra o pecado e para salvar o homem. Essa é a boa notícia do Evangelho, que Deus se vingou do pecado através da vida de Jesus para nos salvar. A vingança de Deus não é para te destruir, a vingança de Deus é para te salvar, para te trazer vida em abundância. É como um pai que vê os seus filhos sendo oprimidos, sendo maltratados, sofrendo, e aí então o pai bondoso, esse pai amoroso, vai lá e se vinga contra aquele que está maltratando os seus filhos. É isso que Deus fez através da vida de Jesus, através da cruz do Calvário. Deus se vingou do pecado para salvar o homem. Existe algo que faz arder meu coração, que é pregar a bondade de Deus, que é pregar o verdadeiro sentido do Evangelho da graça e da paz. Existe lá também no livro de Isaías uma promessa de Deus. E lá em Isaías, no capítulo 54, no versículo 9, a palavra de Deus diz assim: essas são as águas de Noé, as águas do tempo de Noé. E Deus fala assim: assim como eu jurei que nunca mais iria inundar o mundo, inundar a terra com as águas, assim também eu juro que nunca mais me irarei
contra ti. Se você ouve uma pregação de ira, uma pregação que fala que Deus está irado contra você, que Deus está com muita raiva do pecador, essa pregação não é uma pregação saudável que vem do Evangelho de Jesus. Não, porque o verdadeiro Evangelho, ele fala das promessas de Deus. E existe uma promessa de Deus que nunca mais ele se iraria contra você. Deus não está irado contra você. Sabe por quê? Porque Jesus, na cruz do Calvário, recebeu toda a ira de Deus. Não sobrou uma ira só sequer para você. Deus não tem ira contra você, porque a ira que ele tinha contra o pecado foi depositada em Jesus. E ali foi o sacrifício perfeito para pagar o preço pelo pecado. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, e esse salário foi pago na cruz por Cristo Jesus. Essa é a boa notícia que Deus tem para você. Na cruz aconteceu algo poderoso que te traz vida hoje. Você precisa entender o propósito da cruz do Calvário. Você sabia que na cruz foi o único lugar que Jesus chamou Deus de Deus? Porque antes Jesus sempre chamava Deus de Pai. Quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estás no céu, quem me vê, vê o Pai. Jesus disse, ele sempre se referia a Deus como Pai. Mas na cruz foi diferente. Lá foi o único lugar que Jesus chamou Deus de Deus, para que hoje nós possamos chamar Deus de Pai. Existe uma bênção proveniente da cruz que nos alcança pela fé, e isso é de graça. Você não tem que pagar por isso, você não tem que pagar com esforços e você não tem que pagar muito menos com dinheiro para isso. E agora, nós temos paz com Deus, nós vivemos com Deus como os filhos vivem com o seu pai. A vingança de Deus não é contra você, é contra o pecado, e Deus prometeu que nunca mais vai se irar contra você. Tenha paz e seja livre do medo. Não esquece de deixar o seu gostei aqui embaixo no vídeo de hoje, deixe também seu comentário que eu vou responder para você. Também se inscreva aqui no nosso canal, clica no sininho para receber as alertas e também nos siga no Instagram e no Facebook. Vamos pregar o Evangelho de Jesus juntos, seja livre do medo.